Olá, amados e queridos do Pai, dia 11 aqui do nosso propósito. Para quem não sabe, estamos em um propósito, chuva seródia, chuva temporã. E hoje nós estamos aqui aprendendo a discernir. Vamos também aprender a dançar na chuva, como viver com esperança em meio às dificuldades. Dentro do livro de Atos 16 ao 40. Eu vou estar aqui nessa narrativa bíblica, trazendo aqui por um curto de tempo alguns versículos, amém? Mas eu vou estar tentando encurtar ao máximo, não vou estar falando todos, porque senão a gente deixa o áudio muito longo, e o áudio longo eu não consigo dar aquilo que o Senhor quer realmente aos corações, quer passar realmente aos corações, né? Então, assim, para ler o contexto bíblico, eu vou ler um pouquinho só. Nós estamos em Filipos e Paulo e Silas estavam no centro da vontade de Deus e tinham sido chamados por visões, em Atos 16, 9. Então, aqui, eles foram enviados pelo Espírito Santo, porque eles estavam pregando o evangelho, com ousadia. Mas mesmo no centro da vontade de Deus, a tempestade chegou. E aí uma jovem possessa com espírito de adivinhação, ela começa ali a seguir, dia após dia. E aí Paulo expulsa o espírito. E isso desencadeia a ira de seus donos. O que acontece? Eles lucravam com ela, porque o resultado de Paulo e Silas, eles são o quê? São açoitados. No meio disso tudo, eles são presos e colocados no cárcere, no mais profundo, com os pés presos no tronco. E aí eu penso o seguinte: você que está aí obedecendo a Deus, está pregando, orando, servindo, mesmo assim vem a dor, a prisão, a injustiça, até que Deus silencia e você pensa, pronto, Deus esqueceu de mim. Né? E a gente entende o quê? Que nem toda cadeia é sinal de ausência de Deus. E Paulo e Silas nos ensina que existem cadeias que fazem parte do processo da promessa. Eu sei que é difícil. Passamos por tantas coisas que a gente, às vezes, até, como é que eu vou falar para vocês? Não tem nem palavras para poder a gente definir a estação que nós estamos. Por quê? Porque nem todas elas, se eu tivesse hoje o que vocês estão tendo com relação às estratégias, eu não ralasse tanto para conseguir essas estratégias, talvez eu não tinha sofrido tanto para chegar até aqui. Mas hoje eu entendo o quê? Que Deus, Ele nos ensina a dançar em meio às circunstâncias difíceis. Por quê? Porque eu não preciso entender, eu preciso somente adorar. Mesmo com as feridas abertas, eu preciso aprender a confiar quando não há resposta. Sabe, às vezes, quando eu tô muito mesmo triste, às vezes eu começo a chorar e meu filho, que tem 17 anos, o Cauã, eu tenho 2 filhos, o Lindenberg, que é o meu filho de 32 anos, tem um netinho, Kael, e tem um cachorrinho também, que é um Shih Tzu, que é o Zeke, que é uma bênção, tá aqui do meu lado. Eu ministro para vocês, se vocês escutarem o barulhinho, vocês vão ver. Ele é branco com pretinho, a coisa mais lindinha. Tá aqui deitado do meu lado. Então, todas as vezes que uma irmã me liga ou alguém me liga, ele tá sempre do meu lado, orando, me observando. E quando eu vou orar, ele deita junto comigo e coloca as patinhas e a cabeça assim, em reverência. Eu acho lindo isso, né? Coisa maravilhosa. Então, para não fugir aqui da nossa ministração, a nossa atitude, ela pode acelerar o terremoto que abre as portas do céu sobre nós. Como assim, pastora? Eu entendo o quê? A meia-noite era um sinal profético. A meia-noite na Bíblia representa um tempo de transição, de mudança. Ou seja, por quê? Porque é uma virada de um dia para o outro, certo? Então, a meia-noite, o anjo da morte, ele passou no Egito. Foi ali à meia-noite que a virada veio
para as virgens prudentes, né? Foi ali à meia-noite que Deus decidiu intervir no cárcere. Então, à meia-noite é aquele momento em que parece que o dia já acabou, que o novo ainda não amanheceu. Então, é exatamente nesse lugar que Deus ele prova o coração dos que confiam nele. Então, o louvor ele rompe prisões. O louvor certo, né? Eu vou dizer assim, sabe por quê? Porque eu tenho visto muitos louvores que não têm a essência divina. Tem algo assim, parece que... Eu não estou julgando. Eu gosto muito de louvor, mas eu parei de ouvir. Até meus posts eu comecei a colocar nas redes sociais sem hinos. Não menosprezando os cantores, gosto muito, mas tem hinos que não são mais aqueles hinos que são com a essência divina, né? Então isso tira toda a essência que Deus tem na nossa vida. Então enquanto Paulo e Silas estava ali louvando, Paulo e Silas, veio o terremoto, as cadeias elas se soltaram, as portas se abriram e o quê? O carcereiro que pensava em que ele ia se matar ali, ele encontra o quê? A salvação. E eu entendo que às vezes a nossa prisão é o canal da salvação. Para outras pessoas, você pode até dizer assim, mas eu sempre estive sozinho nesse processo, Deus está escrevendo uma nova história maior do que a sua dor. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês. Em um período da minha vida, eu estive sozinha. Eu não tive companhia de ninguém. De ninguém, nem dos meus filhos. Sabe? Eu tive um momento assim que parecia que eu não existia nada e o silêncio de Deus apenas dominava o local. Então a prisão, ela não conseguiu roubar a minha fé. E a alegria de Paulo e Silas, na verdadeira esperança, elas não dependeram do que acontecia lá fora, mas do que estava afirmado dentro deles. Então a confiança em Deus, ela gera alegria. Quando em meio às situações difíceis e ao caos, a gente entende o quê? Que Paulo e Silas são libertos com honra. A prisão ela virou um testemunho, a dor ela virou o que? Uma plataforma e a tempestade ela virou chuva de salvação. Então você pode até estar passando por um tempo de escuro, até um cárcere emocional, um inverno espiritual, né? Eu falei tanto aqui sobre várias situações, mas o Senhor pede para você continuar dançando na chuva, começar a louvar o Senhor. Porque o céu, ele está prestes a se mover. Uma hora ele vai se mover. Eu não consigo, assim, louvar da forma, sabe? Eu começo logo a aclamar. Glória! Senhor! Eu sou assim, gente. É o meu jeito. Então, aleluias. Nós entendemos o quê? Que quando a adoração ela vira arma, a prisão vira o palco da glória. E quando o clamor também, ele é algo muito simbólico, mas não é o caso que a gente vai estar falando. Paulo e Silas nos ensina que eles esperaram o dia amanhecer para cantar. Eles não esperaram o dia amanhecer para cantar. Só para a gente corrigir aqui, né? Eles não esperaram o juiz aparecer para adorar. Eles cantaram no escuro, eles louvaram na dor, sabe? Eles adoraram com feridas abertas. E esse é o tipo de fé, sabe? E é difícil louvar em meio às prisões. É difícil louvar em meio às dores. Eu sei porque muitas pessoas aqui já provaram dores de realmente de ficarem com a sua cabeça pensando sobre as coisas e de falarem assim, meu Deus, até agora o que aconteceu na minha vida? Por que eu não tenho... Deus, ele sabe que você às vezes não precisa esperar a resposta, Deus, ele sabe que você às vezes para se alegrar você precisa confiar. E para dançar na chuva, gente, no meio do deserto, para florescer é necessário. A palavra do Senhor diz em Abacuque 3:17, fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinde, todavia me alegrarei no Senhor. Então, você que está aí vivendo
a estação da incerteza, outra vez de lágrima escondida, de noites longas, eu te digo uma coisa. O profeta de Deus, ele viu a glória sendo gerada na cadeia. Então, o que a gente pensa sobre isso? Tem salvação, sim. Tem tempo de preparação, sim. E é no cárcere, é no terremoto, e é nele vindo do céu e começa a quebrar o que tanto te prendia. Tem gente aqui que o Espírito Santo de Deus me revela que só vai conhecer Jesus porque tem suportado o processo. Eu quero dizer para você que o carcereiro, ele só se converteu, sabe por quê? Porque Paulo e Silas não fugiram no terremoto. Eles sabiam que a missão era maior que a liberdade. Então Deus manda te dizer que o que estou fazendo aqui não é por você, mas é por aqueles que têm observado, é por aqueles que têm sede, é por aqueles que precisam ser libertos, é por aqueles que precisam de uma nova história. Então, se levanta, não pare, não recue, não negocie a sua canção, continue louvando. Mesmo sem você saber louvar, sabe? Ou ria, comece a profetizar, faça uma semana profética, comece o processo, mas entenda que às vezes é necessário você estar sozinho na terra, mas o céu ele está contigo na cela. O céu ele está contigo no tronco, o céu está contigo no choro e logo, logo você vai ouvir as portas batendo, as correntes caindo e o céu se abrindo, amém? Vamos clamar para a gente encerrar aqui com uma oração. Eu declaro em nome de Jesus que eu vou dançar na chuva. Eu declaro em nome de Jesus que eu nunca vou me afogar. Eu declaro em nome de Jesus que eu vou cantar num ambiente que já foi preparado para mim, aqueles ambientes que tentaram me calar. Eu declaro em nome de Jesus que eu vou testemunhar onde parecia que eu ia morrer. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai usar a minha prisão para salvar os outros. Eu declaro em nome de Jesus que à meia-noite o meu clamor será o amanhecer do meu milagre. Porque quando a adoração ela não parar, Deus vai estar agindo na minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento me render diante da Tua majestade, mesmo com os pés, muitas vezes, Senhor, muito cansados, mas eu quero, Senhor, aqui diante desse cenário, muitas vezes até desconfortável, Senhor, porque, Senhor, nós escolhemos dançar na chuva, porque nós acreditamos que cantar na prisão é confiar no processo, porque nós acreditamos e sabemos que Tu és o mesmo Deus, no meio da dor, também é o Deus da alegria, que nos fortalece, que nos renova. Tu és o Deus que olha para cada um de nós, Tu és o Deus que não mede pelos status, mas Tu é aquele, Senhor, que nos ajuda a atravessar as prisões invisíveis, as batalhas emocionais e também as guerras espirituais. Pai, entra com força hoje, entra com glória nesta cela escura. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, criar, Senhor, o livramento, que as cadeias possam cair, que os grilhões possam se romper, que nós possamos quebrar o cárcere, em nome de Jesus, e que o Senhor possa trazer o palco de salvação. Nos ensina, Senhor, a andar, Senhor, alinhada à Tua vontade. Nos ensina a Te adorar, não pelo que nós não vemos, mas pelo que nós cremos. Assim como Paulo e Silas, que, Senhor, encontraram adoração, mesmo sem garantia de liberdade, mesmo sem promessas humanas, apenas confiando no Teu plano perfeito. Deus, que a nossa fé ela seja como incenso, que sobe mesmo em meio à fumaça da dor, e que a nossa adoração seja como fogo, que não se apaga nem com o vento e nem com as perdas. Senhor, que nessa hora o Senhor possa trazer águas, Pai, águas vivas, que elas possam brotar. E hoje nós profetizamos que o Teu nome, Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos que o Teu nome
Traga luz em meio à escuridão. Traga esperança e a tua presença em meio às prisões. Nós declaramos, Senhor, que nós seremos transformados, que o teu testemunho, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer vida. Deus, fortalece os fracos, levanta os caídos, renova, Senhor, os cansados e coloca louvor onde havia lamento. Coloca esperança, Senhor, onde havia pranto. Nós escolhemos dançar na chuva. Aleluias. Porque, Senhor, dançar não dói, mas porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Em meio às situações mais difíceis, o Senhor nos pega pela mão, o Senhor nos faz, Senhor, dançar. Em meio às situações mais difíceis, o Senhor nos faz ver o teu livramento, o testemunho está vindo. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu sei que em meio às cadeias, Paulo e Silas não se calaram, mas a palavra do Senhor diz que eles adoraram, louvaram e à meia-noite virou cenário de milagre. Essa ministração, essa oração foram profundas e vai tocar na tua alma, vai reacender a tua fé. Se prepare, porque Deus, mesmo quando tudo estiver escuro, Ele só quer que você adore, Ele só quer que você apenas continue, seja edificado, compartilhe essa palavra com quem precisa lembrar que a tempestade não é o fim, é o ambiente do próximo milagre. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca os próximos episódios ou próximo capítulo, como você deseja se chamar, ou dia. A chuva e o tempo de Deus, Serode e Temporã, tem me ensinado muito, que você possa aprender a tomar posse da sua vitória. Fique com Deus.